Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso, eu sou o Kleber Lucas e hoje aqui neste vídeo nós vamos tratar aí a respeito da primeira pesquisa para o segundo turno nas eleições aí da capital paulista entre Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB. Bem, olha só, a primeira pesquisa que saiu hoje foi aí da Paraná Pesquisas, logo pela manhã. A revista Oeste, então, traz o seguinte assunto. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, aparece à frente de Ricardo Nunes, mas calma aí, em apenas um indicador, o de rejeição. É o que indica o levantamento, então, aí divulgado pela Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, dia 10. Conforme o Instituto, 48,1% dos entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum no psolista para o cargo de prefeito de São Paulo. Boulos e Nunes disputam então o segundo turno para saber quem comandará a capital paulista no decorrer dos próximos anos. Bom, então vamos aos números da pesquisa e resultados da Pesquisa Paraná, então levantamento realizado do dia 7 até o dia 9. Boulos aparece com um percentual inferior ao de Nunes no chamado voto convicto. De acordo com o levantamento, 37% dos entrevistados disseram que com certeza vão votar no atual prefeito no segundo turno, ao ocorrer em 27 de outubro. Em relação ao parlamentar, tal proporção cai para 31,7%. Bem, vamos aos números, né? As intenções aí, o que realmente o povo paulistano aí quer para a capital paulista. Em intenção de voto, o membro do PSOL aparece atrás do integrante do MDB em duas frentes. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Nunes vence por 35,3% a 29%, ou seja, de 6,3 pontos percentuais aí à frente do psolista Guilherme Boulos. Já no cenário estimulado, quando então é apresentado aí os nomes dos candidatos, o MDBista também leva aí a melhor, com 52,8% contra 39%, ou seja, quase que 14%, né? O 13% aí a diferença. Lembrando, né, que a Paraná Pesquisa então entrevistou 1.200 pessoas na cidade de São Paulo de 7 a 9 de outubro, com margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau aí de confiança do material é de 95%. Ainda tem mais dados interessantes aqui dessa pesquisa que se refere aí aos votos, então, de Pablo Marçal, né, que estão migrando aí para os candidatos. O candidato com apoio formal do PT, que direcionou aí 30 milhões de reais para a campanha, Boulos quase ficou fora então do segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele ficou a menos de um ponto percentual de diferença para o terceiro colocado, Pablo Marçal, na corrida pelo cargo no primeiro turno. Enquanto então o psolista registrou aí 29,7% dos votos válidos, o empresário Pablo Marçal, do PRTB, obteve aí 28,14% dos votos. Eu havia comentado aqui dos números, né, da migração de votos, mas essa está numa outra pesquisa que eu vou trazer agora, que é a pesquisa Datafolha. Também saiu hoje à tarde. A pesquisa Datafolha traz números maiores aí com relação ao candidato do MDB, né, o Ricardo Nunes, para a Prefeitura de São Paulo, diante aí do psolista Guilherme Boulos. Então, vamos lá ver o que diz aí a reportagem da revista, do portal Metrópolis. A pesquisa do Datafolha, a Prefeitura de São Paulo, mostra que o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, venceria aí o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno por 55% a 33%. Aqui já a porcentagem é bem maior, né? 33, 43 são 22 pontos, né? 22% a mais aí, segundo o levantamento publicado aí nesta quinta-feira, dia 10, pelo Datafolha. Lembrando que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com o levantamento, a quantidade de indecisos é de apenas 2%. Outros 10% votariam branco ou anulariam o voto caso a eleição fosse hoje. Lembrando que essa é uma primeira pesquisa. Claro que esses números eles poderão mudar para mais ou para menos no decorrer aí da campanha para o segundo turno, que é uma campanha bastante curta, né? Já dia 27 já é a eleição aí de segundo turno em São Paulo. Aqui fala sobre
a pesquisa espontânea, né? Tudo aquele trâmite onde não é falado os nomes dos candidatos, então o pessoal responde ali sem ter os nomes e depois com os nomes já em questão. Então a real é que Ricardo Nunes está aí com 55% nessa pesquisa, enquanto Boulos aparece com 33%. Agora sim, transferência de votos. O Datafolha também questionou aos eleitores de outros candidatos no primeiro turno sobre suas escolhas para o então segundo turno. A maior migração de votos é observada entre eleitores de Pablo Marçal, do PRTB, para Nunes, com 84% dos que votaram no influenciador, afirmando que votarão no prefeito. Apenas 4% disseram que votarão no psolista. Já entre os eleitores de Tabata Amaral, do PSB, que são aí visados por Boulos neste segundo turno, 50% disseram que votarão no psolista, enquanto 35% sinalizaram voto em Ricardo Nunes. Ou seja, os votos aí que estão migrando da Tabata para o Boulos, esperava-se que fosse um pouco mais, né? Esperava-se que quase que sua totalidade fossem para o Boulos, mas, pelo que parece, não está sendo dessa forma. Apenas 50% está indo para o Boulos, que não é suficiente, em contrapartida aí dos 84% do Marçal que estão migrando aí para o Ricardo Nunes, o que deixa então aí o Guilherme Boulos em maus lençóis aí, a princípio nestas primeiras duas pesquisas aí para o segundo turno. Agora um dado interessante que é a respeito da rejeição. Boulos, ele aparece aí como candidato mais rejeitado no Datafolha, com 58% afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Já Ricardo Nunes tem uma rejeição bem menor, 37%. Apesar dos acenos de Boulos ao eleitorado de Marçal, com o psolista afirmando que poderá incorporar algumas das propostas do influenciador em eventual gestão, a sua 92% dos eleitores do candidato do PRTB afirmaram que jamais votariam em Boulos. Então, tá aí, os números não mentem. Ainda falando em eleições aí para São Paulo, né? Especialmente a capital paulista aí, que foi o epicentro, né, de todas as atenções aí nos últimos dias, e envolvendo então os candidatos, o Pablo Marçal do PRTB, que está fora aí da disputa do segundo turno, o Guilherme Boulos do PSOL e o Ricardo Nunes, que estão aí nesse segundo turno. Houve então toda essa semana aí na segunda-feira, né, na segunda e terça, quarta, hoje, enfim, todo um desdobramento sobre as falas, a repercussão das falas do então pastor Silas Malafaia com relação à posição de Bolsonaro nas eleições paulista, né, da capital paulista. Haja vista que o vice de Ricardo Nunes é o indicado aí por Bolsonaro, o coronel Melo Araújo. E durante então a entrevista à jornalista Mônica Bergamo, na segunda-feira, o pastor Silas Malafaia teceu aí várias críticas ao ex-presidente Bolsonaro por estar aí titubeando, em dúvida com relação ao seu apoio na capital paulista, que não é bem assim da forma como Silas Malafaia propôs aí naquela entrevista. Enfim, as redes do Malafaia foi inundada aí por o pessoal literalmente detonando aí o Silas Malafaia pelas falas que ele fez com relação especialmente contra o ex-presidente Bolsonaro. Ele também desceu o cacete aí no Pablo Marçal, enfim, ele já vinha fazendo isso há um bom tempo e apenas ele continuou a descer mais lenha em Pablo Marçal. Bem, mas hoje o glorioso Silas Malafaia concedeu aí uma entrevista à Globo News. Pois é, exatamente, a Globo News. Malafaia falou para Mônica Bergamo na segunda-feira e hoje falou aí na Globo News. Mas vamos ver então o que Malafaia falou aí na entrevista de hoje à Globo News. Bem, a manchete diz o seguinte: Malafaia chama Marçal de farsa e exalta Bolsonaro. Verdadeiro líder. Aqui houve uma mudança aí no tom do discurso do Malafaia. Bom, vamos então à reportagem. Que tal o pastor Silas Malafaia? E lá vamos então à entrevista à Globo News. Nesta quinta-feira, o pastor Silas Malafaia criticou aí o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, e em contrapartida exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. De acordo com o religioso, Marçal é uma falha ou uma farsa porque nunca fez nada pela direita no Brasil. Bolsonaro, por sua vez,
é o maior líder do movimento. O pastor afirmou que o ex-presidente deveria deixar claro que apoia o prefeito Ricardo Nunes do MDB, se referindo então às declarações de Malafaia, que ocorre dias depois de ele ter criticado o ex-chefe do executivo por, segundo ele, ter se omitido nas eleições municipais de São Paulo. No entanto, Malafaia disse que o criticou para ajudá-lo e não para prejudicá-lo. Sou um dos maiores defensores de Bolsonaro, afirmou, mas não sou bolsomínio, não sou alienado. Bem, aqui voltamos mais uma vez nessa tecla. O Malafaia critica então Bolsonaro por não ter se posicionado, que o Bolsonaro se posicionou sim na eleição de São Paulo, já que tem aí o vice, o Melo Araújo, que é a indicação aí do ex-presidente Bolsonaro. Agora a pergunta que fica é: o que Malafaia fez no Rio de Janeiro? Ele também não se posicionou lá na eleição entre Ramagem, candidato da direita, do ex-presidente Bolsonaro, e o candidato Eduardo Paes, um nítido braço aí da esquerda e amigo íntimo do presidente Lula. Malafaia simplesmente lavou as suas mãos e também não deu nenhuma opinião, não emitiu nenhum comentário sobre a eleição lá no Rio de Janeiro. Então Malafaia também foi omisso, né? Ele se omitiu, não foi homem para tomar uma posição ou de dizer que apoia, que é amigo de Eduardo Paes, ou que estava apoiando aí então o candidato do PL no Rio de Janeiro, o delegado Alexandre Ramagem. Bom, mas enfim, isso passou. Segundo o pastor, Bolsonaro não pode dar margens para dúvidas, porque ele é um líder. O ex-presidente tem de ser incisivo, disse ele. Tem de dizer: meu candidato é Nunes, deve se posicionar. É isso que eu falei. Foi o que o Silas Malafaia não fez no Rio de Janeiro. Ele não foi incisivo, não falou nada, não se posicionou de lado nenhum no Rio de Janeiro, enquanto que tínhamos ali então o candidato do PL, o Alexandre Ramagem. Bem, o religioso disse que Bolsonaro ficou indignado com ele por causa das críticas e relatou que o ex-presidente reclamou da atitude por meio de mensagens de WhatsApp. Ele ainda afirmou ter muita liberdade com Bolsonaro e disse também que o critica quando é necessário. Malafaia afirmou que todos precisam de críticas para melhorar. Eu também concordo. Todos precisam ser criticados sim. Não é porque é Bolsonaro que ele não merece crítica, não é porque é Bolsonaro que não comete falhas e não comete erros aí na sua trajetória que ele não pode ser criticado. Pode ser sim, mas eu acho que a forma com que Malafaia foi criticar Bolsonaro, exatamente lá para Mônica Bergamo, para a Folha de São Paulo, foi uma forma em que ele não deveria ter feito, até expondo algumas situações, algumas conversas pessoais, íntimas ali, com o ex-presidente Bolsonaro, e ele falando isso lá. Pegou muito mal para o Malafaia, não é à toa que o pessoal desceu a lenha, está descendo a lenha aí nas redes sociais do então líder religioso aí, o pastor Silas Malafaia. E aí ele ainda teceu alguns comentários sobre o STF, que segundo nessa entrevista da Globo News, ele dizendo que o STF atua aí como um partido político. O religioso também, então, criticou o Supremo Tribunal Federal. Ele diz que se a corte manter a inegibilidade de Bolsonaro, será a prova de que atua aí como um partido político. Bem, então, parece que o Malafaia voltou a tomar aí o seu Rivotril, né? E hoje, nessa entrevista, ele pareceu aí mais ameno com as suas críticas ao ex-presidente Bolsonaro e até, em certo ponto, elogiando o ex-presidente. Por outro lado, eu achei uma forma bem interessante que a família Bolsonaro e os seus filhos reagiram aí de forma surpreendente. Na minha modesta opinião, foi surpreendente, porque eu achei que ia ter um embate aí. Mas até Bolsonaro hoje, em entrevista lá na Rádio Auriverde para o Pitoli, ele comentou que o Malafaia queria uma briga, né? Mas ele disse que não, queria ficar, que ele tem uma consideração muito grande pelo Malafaia, que ajudou muito ele, enfim, tem ajudado, e que ele não ia entrar nessa pilha aí do Malafaia, que ia esperar ele se acalmar para conversar com ele, né? Que ele disse que até, inclusive, o Silas Malafaia, como pastor, que deveria estar dando conselho para o Bolsonaro se acalmar e não ao contrário. Bom, enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Acredito que vão se entender e chegar a um denominador comum. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e nos ajude a crescer aqui no YouTube. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.